Bom, esse papo agora eu vou fazer com o Eric Santos, CEO da RD. Eric, que dias, né, pra gente, sempre emocionante, inspirador. A gente está agora na metade do evento, ainda tem bastante coisa por vir, mas já veio muita coisa também. A gente teve ontem a sua palestra, a gente anunciou aí o RD como plataforma. Queria que você falasse um pouquinho de como tem sido essa experiência de criar essa verdadeira comunidade que é o RD Summit. O que são esses dias para você e como é que você enxerga a importância disso para a RD e para o mercado? Tá bom. Eu nos últimos dias acabei dando algumas entrevistas e muita gente acaba perguntando o porquê de fazer um evento e por que investir num evento desse. E eu falei que isso tem muito a ver com meu próprio processo de aprendizado e desenvolvimento. Porque eu sou um voraz consumidor de conteúdo, mas ainda continuo indo em vários eventos porque tem experiências e conhecimentos que eu pego que não estão explícitos, escritos por alguém ou gravados, mas principalmente pelo aspecto inspiracional. Muitas vezes você vai num evento, a gente até já falou disso num outro evento, você vai num evento que não aprende nada necessariamente novo, mas sai tocado a ponto de sair e fazer, querer fazer e implementar. Então acho que o papel do RD Summit para nós, desde o início, é um papel duplo. Inspirar o pessoal que já está envolvido nessa comunidade que a gente vai criando no online, de alguma forma, ao longo do ano inteiro. Então é um círculo virtuoso, né? A gente trabalha na comunidade o ano inteiro com conteúdo. Aí essa comunidade faz com que o evento cresça. O evento cresça, fortalece a comunidade, que de novo vai ser trabalhado o ano todo e por aí vai. Então isso explica um pouco o fato da gente pular de 250 para 1.300, 3.300, 5.500 e agora 8.000 pessoas no evento. Então esse é o primeiro papel. O segundo papel é um papel de conexão, inspiração e tal. E é um papel para nós na RD também de ter uma relação olho no olho com o cliente, com o parceiro, que a gente muitas vezes fala várias vezes ao longo do ano, mas pela natureza do negócio a gente acaba não se encontrando, né? E é muito legal por isso. E aí eu acho que esse processo de comunidade ele é uma consequência disso. O que acabou acontecendo como uma consequência não natural, talvez, eu acho que está mais representada aqui na feira de negócio, que são empresas que não necessariamente estavam no nosso radar no começo, mas se interessaram pela comunidade que a gente está criando e hoje estão adicionando muito valor, fazendo o evento ficar ainda mais recheado, mais poderoso, porque eles estão trazendo coisas que a gente não traz aqui, que são relacionadas a marketing digital, conteúdo, etc. Perfeito. E nesse, fora a proporção do evento, né, de a gente sair de 300 para 8.000 pessoas, quantidade de palestrantes, etc., o RD Summit ele reflete muito também o que aconteceu no mercado, de alguma forma, né? Como é que você vê, o que mudou de 2013, quando a gente começou, até agora, no mercado de marketing digital no Brasil e o que a gente pode esperar de próximos passos também? Não, mudou muita coisa. E certamente a gente tem uma responsabilidade disso também. Mas o que eu vejo que mudou é que lá atrás, em 2013, a gente tinha que explicar para as pessoas por que marketing digital era importante e como começar marketing digital. E hoje o nível de maturidade, o nível de exigência até do público é muito diferente. Então isso reflete nas palestras que a gente tem aqui no evento, né? Tem gente que está entrando no nível de profundidade, detalhamento que era impensável fazer isso lá atrás. E a gente tem a missão, que é difícil, mas a gente tem que assumir esse desafio de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Continuar introduzindo o conceito de marketing digital para levas e levas de novas pessoas que estão vindo e precisam aprender da mesma forma que aqueles lá atrás aprenderam, mas garantir que aqueles que estão crescendo com a gente estão tendo sempre coisas novas, coisas diferenciadas. E às vezes até, como eu estava falando na entrevista com o Ricota aqui atrás, expondo para temas que não são marketing digital. A gente já tem trilhas agora de Customer Success, trilhas de vendas, trilhas de gestão, de liderança.
Então acho que é um pouco do papel nosso, né? Como ajudar essas empresas a continuar crescendo e como que a gente pode ajudar não só com marketing digital, mas com outras coisas que são estão em coisas volta. que toda empresa em crescimento vão passar e vão precisar de alguma forma, né? E se elas não conseguirem resolver, não adianta muito o marketing digital funcionar, né? A sua palestra, você trouxe bastante da visão para RD nos próximos anos, né? Não só do que vai ser marketing digital, mas o que vai ser a RD. O que as pessoas podem esperar da gente ao longo dos próximos anos, o que a gente vai entrar e investir de fato e como isso vai ajudar os clientes e as pessoas que estão nesse ecossistema, nessa comunidade. Eu acho que a ideia principal da palestra, e ela se aplica a RD, mas aplica a todo mundo, é que as grandes transformações elas só acontecem no longo prazo. E elas precisam da visão de longo prazo, mas também precisam de um viés direto para a execução, ir para o dia a dia e fazer. Muito aprendizado e muita resiliência, porque vai ter problemas no meio do caminho. Então, acho que tentei elaborar um pouco melhor esse conceito e apresentar o que a gente fez lá atrás, que agora estamos começando a colher os resultados. E aí, agora completando um ciclo de 5 anos, né, desde o lançamento do RD Station em 2012, o que a gente está plantando de sementinha hoje para eventualmente colher lá na frente. E aí são 5 coisas que são essenciais para a gente, que a gente vai continuar investindo forte. Não sei exatamente onde vai dar isso e como vai ser isso daqui a 5 anos, mas são 5 direcionamentos claros que estão aí para a RD, para os R-Doers, para os parceiros, para os clientes e para a comunidade como um todo. Não tem alguns que são pilares, né? Por exemplo, a questão de desenvolvimento de talentos, nós vamos continuar, vamos investir ainda mais agressivamente em trazer gente top para dentro da empresa, mas continuar dando experiência diferenciada de desenvolvimento para eles. Vamos continuar investindo muito em sucesso do cliente, nas diferentes formas dele, não só na estrutura de Customer Success, mas em todos os aspectos que tocam a experiência do cliente, para entregar uma experiência do cliente superior aqui. E os outros 3 pilares aqui que acabaram tendo até anúncios um pouco maiores. Um é relacionado ao programa de parceiros. A gente já tinha anunciado oficialmente o programa de parceiros novo, que é um projeto de quase um ano que culminou no lançamento no meio do ano, mas tem muito desdobramento, muita coisa que está acontecendo aqui a partir de agora. E a tese principal aí é: esse programa cresceu de uma forma quase que orgânica ao longo do tempo. Agora a gente precisa integrar melhor a operação e dar condições diferenciadas para os parceiros crescerem junto e para entregarem sucesso para os clientes. Então esse é um pilar importante. O segundo, que inclusive acaba sendo um gargalo de parceiros, né, é o trabalho de educação, de desenvolvimento. A RD sempre fez muita educação, conteúdo de diferentes formas, eventos, mas agora a gente está numa toada de formação estruturada de pessoas. Como é que a gente vai formar a gente de uma forma escalável e de uma credenciada, de uma forma que a gente coloca um carimbo nessa pessoa ali, para garantir que todos os nossos atores aqui, clientes, parceiros da RD que trabalham com economia digital, tenham gente para trabalhar nesse negócio e para continuar crescendo. Então é formação em marketing digital sim, mas vendas, customer success, gestão, produto e sei lá mais o que vai vir ao longo dos próximos anos, que é para garantir que esse não seja um gargalo para as empresas que estão crescendo. Foi algo que a gente teve que fazer dentro de casa para continuar crescendo, e agora contratando 40 pessoas por mês, se eu não tivesse estruturado como processo, a RD teria parado de crescer. E por fim, acho que o lançamento mais importante aqui do evento é essa visão de plataforma que a gente trouxe para o RD Station, que é uma visão onde a gente abraçou um outro ecossistema de parceiros que foi criado também organicamente, mas até agora a gente nunca tinha dado atenção devida para eles. São os parceiros de tecnologia, os parceiros de integração, que
por vontade própria ou por pedido dos clientes deles, começaram a plugar suas soluções com o RD Station, e aí a gente começou a ver uma demanda muito forte para reforçar esse ecossistema em volta e abraçar esses caras, trazendo integração técnica, integração comercial, visão de ecossistema de fato, de tecnologia. E várias dessas empresas daqui estão anunciando, estão expondo aqui no Summit. São empresas que, inclusive, eu fico bem feliz de dizer que 3, 4 anos atrás estavam só começando e hoje estão crescendo muito rápido, assim como era que a gente fazia 3, 4 anos atrás. Conseguindo pegar um pouco de vácuo aí, né? Eric, hoje o nosso produto principal é uma ferramenta de marketing, né? O RD Station Marketing. E você é um cara que gosta de olhar muito para frente, para o que está por vir, é parte importante aí do seu papel na empresa, inclusive. O que está por vir em marketing nos próximos anos e em especial no RD Station Marketing? O que são as transformações esperadas com essa mudança de cenário que a gente está para viver aí nos próximos anos? Eu acho que a gente tem que estar atento a tudo o que está mudando e está vindo de novidade, e novidade no comportamento do consumidor e das pessoas como um todo. Mas eu gosto muito mais da postura do Jeff Bezos com relação a... As pessoas ficam todas muito preocupadas em o que é novo, o que vai vir de mudança, e não se preocupadas o suficiente em o que vai ser igual daqui a 10 anos. E aí sim investir naquelas coisas que vão ser iguais daqui a 10 anos, né? Porque o nosso cliente não vai acordar daqui a 10 anos e falar: meu Deus, eu preciso de uma solução mais complexa. Ou meu Deus, eu preciso de uma solução mais cara. Ou meu Deus, eu preciso de uma solução menos inteligente. Eu acho que essas são os direcionamentos principais do RD Station Marketing, né? Então a gente está indo para uma linha de como eu consigo fazer o trabalho no meu cliente e do profissional que trabalha com ele ser mais simples no dia a dia, menos repetitivo, mais intuitivo. Então simplicidade é um aspecto importante. Integração, ter uma visão integrada dessa jornada do cliente que passa por vários canais. Então como é que eu sei que esse cara que está falando comigo no e-mail é o mesmo em mídias sociais, é o mesmo que está aparecendo no meu site e que eu estou adquirindo via Google, por exemplo, que é o mesmo que eu estou impactando quando eu estou fazendo um anúncio no Facebook. Então ter essa visão integrada do cliente não vai mudar. Pelo contrário, acho que vai ser cada vez mais importante. Inteligência, como é que eu prover inteligência para o cliente? Então, cada vez mais eu estou gerando dados, mas como é que eu transformo esses dados em inteligência, em insights e, eventualmente, ao longo do tempo, em mais automação também, mais coisas que a máquina até vai fazer sozinho e vai ajudar o cliente a ter mais resultado. Então, são as coisas que eu vejo que não vão mudar. E, por último, falei disso na palestra, a gente tem que assumir o nosso papel de ter aplicações que são de classe mundial em cada uma das verticais. Tem que ter o melhor software de e-mail marketing, o melhor software de landing page, o melhor software de social media. Então esse é o direcionamento que a gente está tendo no marketing. Sim, abraçar mudanças, abraçar WhatsApp como canal de marketing, abraçar chats, temos que abraçar, temos que olhar para isso. Mas as tendências, elas vão mudando muito rápido. O que a gente precisa estar mais focado é nas coisas que não vão mudar, que vão garantir que a gente vai estar lá daqui a 10 anos sendo relevante. Legal. Eric, uma última pergunta antes da gente encerrar. Bom, estou ali com você todo dia, eu sei que RD cresceu muito e não é por acaso, né? A gente tem muito trabalho, muita resiliência, mas também tem técnica, né? Tem muita coisa por trás, muito conceito. Além de trabalhar duro, além de correr atrás, alguém que está começando uma empresa ou alguém que está travado, que está com o negócio há bastante tempo, que encolheu ou está andando de lado, o que são os passos, o que são as coisas que um CEO tem que olhar para gerar o crescimento no negócio de fato? O que ele tem que colocar em prática e pensar em estruturar para que a empresa volte a crescer e consiga ter bons resultados? Acho que varia muito de estágio para estágio. O papel do CEO, especialmente em estágios ou de estagnação ou no início da empresa, é muito mais em cima de montar a máquina de crescimento, ajudar a montar essa estrutura de marketing, vendas, customer success,
junto com a de produto, né, que é a estratégia do negócio. E à medida que o tempo vai passando, isso vai ficando um pouco mais para outras pessoas e o CEO vai começando a olhar muito mais para o lado de pessoas, de talentos, de desenho da organização, funding, né, de capital e tudo mais. Agora, o que eu acho que é fundamental como abordagem, como processo para qualquer pessoa, qualquer CEO, qualquer líder, estar o tempo inteiro aprendendo, ser um freak por aprendizado, porque tem muito conhecimento na rua e se expondo a isso, você toma os choques necessários para causar o estresse dentro da organização, que é importante. Então muitas vezes eu trago coisas para dentro da empresa que a gente, não vou dizer que a gente estava no nível de conforto, mas já estava um pouco ok com aquilo, e falar, não, isso não está ok, a gente tem que ir para o next level. Por quê? Porque fulano, beltrano, ciclano está fazendo isso lá, então se expor a essas outras realidades, melhores práticas, eu acho importante. E ter a abordagem de, você falou de resiliência, mas a abordagem de um pouquinho melhor a cada dia. Os 10% mês a mês são 30 vezes em 3 anos, mas como é que eu não preciso dar mega saltos todo dia, mas como é que todo dia eu faço algo um pouquinho melhor, que no efeito composto desse negócio no longo prazo vai ter um comportamento exponencial. Então, uma ótima forma de ser exposto a isso é participando de eventos como o próprio RD Summit. Falei no começo da minha palestra, é onde eu mais coloquei dinheiro até hoje, dinheiro no meu bolso, dinheiro pessoal, informação, foi gastar para ir em evento aqui no Brasil e fora, tal, é o meu MBA, né? Eu acho que é uma forma bem bacana e bem produtiva de ter as duas coisas, de ter conhecimento e ter exposição a essas outras empresas, pessoas que são referências. Perfeito, Eric. Parabéns pela palestra e pelo caminho até aqui. Espero que aproveite aí o resto do evento. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.